Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse sábado, no nosso momento de devocional, para orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele então nos abençoe, para que Ele então tenha misericórdia de nós, olhe para nós com graça. E nesse instante eu quero convidar você para meditar comigo num texto muito conhecido da Palavra de Deus, versículos riquíssimos que trazem uma verdade imensa para o nosso coração. João 14, de 1 a 6. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Irmãos, esses versículos nos trazem mensagens grandiosas, né? E eles falam sobre a suficiência de Jesus na nossa vida. Nesse momento aqui, nesse contexto em que Jesus diz isso para os discípulos, né? O coração dos discípulos estava triste, estava turbado. Assim como o nosso coração pode ficar triste, angustiado, turbado por pressões externas, por temores internos. E os discípulos estavam tristes porque Jesus estava falando da sua iminente partida, né? Que ele ia morrer e que ele ia então deixar os seus discípulos. Os discípulos também eles estavam envergonhados ali porque a conversa deles naquele momento era quem era o maior no reino dos céus, né? Quem estaria à direita de Deus. E Jesus, de repente, começa a falar e a explicar que nada disso é importante naquele momento, que aquilo não tinha sentido. E eles ficam, então, um tanto quanto envergonhados, mas também ficam perplexos por Jesus dizer que Judas o iria trair, né? Que dali sairia um traidor e que Pedro iria, então, negar. E que os demais iriam fugir. E naquele momento, então, eles ficam vacilantes na fé. Eles devem ter pensado, né? Como o Messias pode ser traído? E eles ficam, então, angustiados diante daquela situação que se aproxima e que Jesus está dizendo que eles enfrentariam. E é nesse contexto que Jesus, então, diz para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: olha, vocês me conhecem, vocês já caminham comigo há algum tempo, vocês sabem tudo que eu fiz e vocês escutaram tudo que eu disse. E agora é o momento de que vocês então confiem, de que vocês então consigam entender e acalmar o coração de vocês confiados nas promessas que eu fiz, em tudo aquilo que eu disse e nesse conhecimento que vocês têm de mim todos esses anos. E ele diz: olha, vocês não precisam ficar tristes, porque por mais aflições que vocês tenham aqui, por mais dificuldades que vocês passem aqui, vocês podem confiar em mim. E ele diz então: olha, na casa do meu pai tem muitos lugares e o meu desejo é que vocês estejam lá comigo. E se eu deixo vocês aqui, é porque eu estou indo preparar então um lugar para que vocês estejam ali na minha presença, porque esse é o meu desejo. E quando Tomé pergunta, então, Senhor, nós não sabemos o caminho, a resposta que Jesus dá é a seguinte: olha, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está dizendo para Tomé e para os discípulos: olha, tudo o que vocês precisam está em mim. Eu sou o suficiente. Eu sou o caminho no qual vocês devem seguir. Eu sou a verdade na qual vocês devem crer. E eu sou a vida que vocês precisam receber. Jesus está dizendo: olha, fora de mim não existe
nenhuma outra solução para nenhum outro problema. Eu sou o suficiente. Eu sou a solução para todos os problemas. Eu sou o caminho certo. Eu sou a verdade absoluta. Eu sou a vida eterna e verdadeira. Eu sou vida em abundância. Então, naquele momento, Jesus consola o coração dos discípulos, dizendo: olha, vocês não precisam ficar tristes, não precisam se turbar. E Jesus então os consola, dizendo que do mesmo modo como eles já criam em Deus, eles deviam então crer em Jesus Cristo. E com isso então Jesus reafirma a sua divindade e diz: olha, já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim, porque confiar em Deus, confiar em Jesus é crer, é confessar o nome de Jesus, mas é também descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. E aí nós descobrimos que a fé em Cristo é o remédio para o nosso coração triste, angustiado e turbado pelas dificuldades da vida. Quando nós paramos para pensar sobre a providência de Deus ao longo da história, ao longo das nossas vidas, nós entendemos a maneira maravilhosa como Deus age, né? Deus age tanto através das causas secundárias, das coisas que nos rodeiam. Ele age para que tudo aconteça na nossa vida, para que tudo seja providenciado para nós. Como Deus age às vezes de maneira extraordinária. Deus faz milagres que nós não entendemos, tudo para que a sua providência seja manifesta na nossa vida. Nós devemos entender que uma vez salvos por Cristo, nós ganhamos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Nós ganhamos tudo aquilo de que temos necessidade realmente, tudo aquilo de que realmente precisamos. É por isso que Jesus não se cansa de falar na Bíblia, não se cansa de dizer: olha, aprendam a descansar em mim, a confiar em mim, vocês não precisam de mais nada. Entreguem as suas ansiedades, entreguem as suas dificuldades, cheguem com confiança ao trono da graça, me falem aquilo que vocês precisam. Eu sou o sumo sacerdote de vocês, eu sei o que vocês passam, eu entendo a dor, eu entendo a tentação. Podem chegar a mim, se chegar a mim e dizer aquilo que vai no coração de vocês, porque eu sou suficiente. Nós precisamos entender isso. Jesus é suficiente nas nossas vidas. E tudo aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos, porque o Senhor nos dá tudo aquilo de que precisamos. Ah, mas eu queria mais, eu queria isso, eu queria aquilo. Se você não tem, se o Senhor não te concedeu, você não precisa. Nós precisamos entender essa verdade. E aqui nesses versículos, então, Jesus então está dizendo para os discípulos: olha, em primeiro lugar, quando vierem as crises, quando os problemas aparecerem, quando as tempestades ameaçarem, quando os ventos contrários começarem a soprar contra vocês, existe uma solução. E a solução é: continuem crendo em mim. Jesus está dizendo: olha, lembra lá quando eu acalmei a tempestade? Lembra lá quando eu andei por cima das águas? Lembra quando eu curei aquelas pessoas? Lembra quando eu ressuscitei Lázaro? Quando tudo parecer perdido, vocês têm uma solução. Continuem crendo em mim. Creiam. E Jesus também está dizendo: olha, quando as sombras caírem sobre vocês, quando vocês forem perseguidos, quando vier a cruz, quando vocês tiverem que carregar a cruz de vocês, que é inevitável, vocês vão carregar, vocês vão ter tribulações e aflições, existe uma solução. Continuem crendo em mim. Creiam em mim, não fiquem tristes, não fiquem aflitos, creiam em mim. Jesus está dizendo: olha, vocês podem ser presos, vocês podem ser açoitados, e isso vai acontecer com alguns de vocês ou com todos vocês, mas vocês têm que lembrar que quando vierem o sofrimento, quando vier às vezes a morte e apanhar vocês por minha causa, existe uma solução. Continuem crendo em mim. Continuem crendo em mim, eu sou suficiente, eu sou a única coisa da qual vocês precisam.
Quando vocês estiverem sozinhos, e em diversas oportunidades nós nos sentimos assim, quando vier a crise financeira, né, como acontece nesse momento em que muitos às vezes estão desempregados, outros estão precisando reerguer o seu negócio, sofreram os efeitos da pandemia. Então, quando vier a crise financeira, quando vier a doença, como nós temos visto as pessoas morrendo por causa dessa enfermidade, por causa de tantas outras. Quando vier o luto, a perda daquelas pessoas que nós amamos, quando vier a dor, quando vierem então as lágrimas, quando você estiver atravessando um vale profundo, quando vierem noites tão escuras que você pode tatear a escuridão, né? Apanhar a escuridão da sua alma, existe uma solução. Continuem crendo em mim, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em mim. E ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, a cruz vai ser um espetáculo horrendo. Os homens vão me cuspir no rosto, vão me pregar na cruz. Mas mesmo nesse momento, vocês devem continuar crendo em mim, crendo em quem eu sou e naquilo que eu posso fazer, nas promessas que eu fiz e no cumprimento de cada uma delas. E aí, irmãos, nós podemos nos alegrar, porque nós descobrimos que a fé em Jesus é o único remédio para um coração turbado. Porque a fé, ela olha para Jesus e ela não olha para a tempestade, ela não olha para aquilo que está ao redor. A fé é aquele sentimento que nos faz rir do que parece impossível e que nos faz então triunfar nas crises da vida. Irmãos, nesses momentos em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos confiar no que Ele pode fazer por nós, porque a maioria das situações que nós vivemos atualmente nos parecem impossíveis de serem solucionadas. Mas nós devemos entender que Jesus Cristo é suficiente. E se nós temos Ele conosco, nós não vamos ser subjugados por nenhuma tempestade, nós não vamos ser destruídos, porque nós já temos aquilo que precisamos. Temos Cristo, que é a própria graça, que é a própria vida, que é o caminho certo, que é a verdade absoluta. Experimente isso na sua vida. Entregue a sua vida para Cristo e deixe Ele dirigir a sua vida e tomar conta dela da maneira como Ele quiser, da maneira como Ele tiver então planejado para você. E assim nós vamos encontrar então paz e alegria diante das dificuldades da vida. Amém? Continuem crendo no Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante. Vamos orar pelos enfermos, pelos que estão passando por momentos de luto, de doença, de dor, de crise financeira, vales profundos, noites escuras. Vamos clamar que o Senhor fortaleça a fé de cada um, para que nós possamos continuar crendo nele e naquilo que ele vai fazer. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, eu te louvo, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, em todos os momentos. Senhor Jesus, o Senhor é o caminho verdadeiro. O Senhor é a verdade absoluta. O Senhor é a vida em abundância. É por isso que nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, porque nós não temos outro a quem recorrer, porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, nesse instante nos achegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar misericórdia, a fim de achar graça no tempo oportuno. Senhor, nós temos sofrido, ó Deus, os efeitos dessa pandemia de diversas formas. Ó Deus, temos sofrido com nossos amigos e familiares enfermos, temos sofrido com nossos amigos e familiares partindo, temos sofrido, ó Deus, com o medo que assombra a nossa alma, temos sofrido com a angústia de ver o mundo sem solução, temos sofrido, ó Deus, com a falta de dinheiro, às vezes a crise financeira, temos sofrido com a incerteza do dia de amanhã. Ó Deus, mas
Só existe um remédio para o nosso sofrimento e é continuar crendo no Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui para dizer: nós cremos. Nós cremos, ó Deus, que seja o que for o teu plano, nós estamos debaixo do teu cuidado e da tua mão poderosa. Senhor, nós cremos que mesmo no meio da tristeza e da angústia, o Senhor está operando. E nós, ó Deus, te exaltamos por isso. Nós te glorificamos porque o Senhor deseja que nós estejamos aí com o Senhor, ó Deus, no reino de glória, no lar celestial. Foi por isso que o Senhor veio e é por isso que o Senhor então trabalha nas nossas vidas, para que um dia nós possamos estar aí nas moradas, nas mansões celestiais que o Senhor nos preparou. Então, Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor é tudo em todos. Todas as coisas existem e são sustentadas pelo poder da tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós te exaltamos, porque do Senhor, para o Senhor, por meio do Senhor são todas as coisas, e nós te glorificamos porque o Senhor é digno de glória para sempre, eternamente. Amém. Senhor Jesus, nesse instante, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que toque com a tua mão de poder nos enfermos. Ó Deus, aqueles que têm enfrentado o Covid, aqueles que têm lutado nas UTIs, nas enfermarias, ó Deus, nas suas casas, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, aqueles que estão enlutados porque perderam seus entes queridos, ó Deus, tem misericórdia de cada família, cobre com a tua mão de poder, ó Deus, acalma cada coração, ó Deus, traz o conforto do Espírito Santo, aqueles que estão com outras enfermidades, irmão Feliciano, a Regina, ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Senhor Jesus, cuida de cada um, ó Deus, na sua luta, no seu tratamento, no remédio que toma, no médico que o acompanha. Ó Deus, esteja com cada um em cada momento. Ó Deus, também te peço por aqueles que têm enfrentado crises financeiras, que têm enfrentado problemas, ó Deus, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos, que têm, ó Deus, às vezes se sentido perdido diante da situação que o mundo atravessa. Senhor, nos ajuda a continuar crendo no Senhor. Seja qual for o nosso problema, só o Senhor tem a solução. Então esclarece isso ao nosso coração, para que tenhamos paz em meio às dificuldades, para que tenhamos, ó Deus, tranquilidade e alegria. Senhor Jesus, eu quero te pedir também que o Senhor esteja abençoando nesse instante, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, que o Senhor possa estar transformando vidas, que o Senhor possa estar restaurando e modificando os corações de cada um. Família da irmã Maria de Fátima, família do irmão Tim, da irmã Helenita, os esposos das nossas irmãs, nossos adolescentes, crianças. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, dos teus servos aí neste lugar. Nos abençoa, ó Deus, na retomada dos nossos trabalhos presenciais, ser conosco, ó Deus, para que o Senhor possa então estar nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Senhor Deus, também te peço nesse instante por cada um que nessa noite, ó Deus, colocou a sua vida diante do Senhor e clamou por uma bênção, por um milagre, por uma intervenção extraordinária, ou, ó Deus, pela mudança de um acontecimento qualquer. Que o Senhor possa estar trabalhando nessas vidas. Abençoa a família da Albiana, da Laura, do Giovanni, família da Sueli, a família da Cidinha, do Rosiron. Ó Deus, abençoa cada um, a irmã Miriam Ginu e sua família, cada um que nos assistiu nessa noite. Ó Deus, cada um que clamou ao Senhor, que o Senhor possa estar olhando para o seu coração e fazendo aquilo que for melhor conforme a tua vontade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa iniquidade, nos perdoa a nossa falta de fé e a nossa incredulidade e nos ajuda a seguir confiando somente no Senhor em todos os momentos. Ó Deus, tira do nosso coração aquilo que não vem do Senhor, aquilo
aquilo que não é colocado pelo Teu Espírito Santo, nos protege do poder do maligno e nos abençoa a cada dia, para que saibamos que seja qual for a situação que enfrentamos, nós teremos vitória no nome poderoso de Jesus. Ó Deus, e é nesse nome que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amanhã é domingo. Domingo nós temos culto, essa semana ainda online, 10 horas da manhã, YouTube e Facebook da igreja, e 19 horas também YouTube e Facebook. Participe conosco, não deixe de colocar a sua vida na presença do Senhor, cultuar e orar, e que o Senhor esteja então nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Precisa acontecer quando os planos demonstram-se impossíveis. Confia no Senhor, descansa.